Luísa Martins, nossa decana, você trouxe uma informação importante na última sexta-feira, que a operação tinha tido autorização da Procuradoria-Geral da República, antes de sair o documento final, ou seja, o que embasou os pedidos do ministro Alexandre de Moraes. E a PGR chegou a cogitar pedir a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro. E aí eu vou além. Se cogitou, isso foi conversado com o ministro Alexandre de Moraes? Uribe, a Procuradoria-Geral da República, ela vinha estudando as possibilidades, né, de medidas mais extremas em relação ao ex-presidente e também ao deputado federal Eduardo Bolsonaro, desde essa intensificação da ofensiva de Donald Trump contra o Brasil. E aí, a gente trouxe isso aqui também no bastidores, né, de que isso estava sob avaliação, essas medidas que seriam requisitadas ao Supremo pelo Procurador-Geral Paulo Gonet. Gonet, entre essas possibilidades, de tudo que estava ali na mesa, chegou a cogitar, sim, pedir a prisão preventiva do ex-presidente, porque entendeu que, de fato, ele estava colaborando de forma muito direta com essa empreitada de Eduardo nos Estados Unidos. Não só no discurso, né, na narrativa dos abusos, dos supostos abusos do ministro Alexandre de Moraes em relação à ação penal do golpe de Estado e todas as outras que tratam sobre atos antidemocráticos, mas também por estar financiando. Ele próprio, o próprio ex-presidente disse, né, em depoimento à Polícia Federal, que tinha mandado um valor significativo para bancar a permanência de Eduardo, do seu filho, nos Estados Unidos, que essa viagem, uma viagem que teve declaradamente esse objetivo de incitar as autoridades estrangeiras contra o Supremo Tribunal Federal e mais especificamente contra Moraes. Isso tem sido conversado, sim, Uribe, dentro do Supremo também, né? Entre o ministro Alexandre de Moraes, alguns interlocutores, outros ministros têm falado bastante a respeito disso, mas a avaliação é de que havia motivos para a prisão preventiva, o risco de fuga e de atrapalhar as investigações são motivos assim tradicionais, digamos assim, para justificar uma prisão preventiva. Então a avaliação era de que elementos havia para fazer esse pedido, que aí seria avaliado pelo ministro Alexandre de Moraes, relator da investigação. Mas se considerou que as medidas cautelares alternativas à prisão, e são todas previstas no Código de Processo Penal, elas seriam suficientes para contornar essa situação. Então, por isso que Bolsonaro não só está com a tornozeleira eletrônica, mas está impedido de se aproximar das embaixadas, está impedido de conversar com embaixadores estrangeiros, também não pode usar as redes sociais, tem também uma proibição de falar com os outros investigados. Isso já é um vai e vem de muitos meses, né? Ele primeiro não podia falar, depois foi liberado a conversar novamente, e aí agora, novamente, proibido de manter contato com os outros investigados. A avaliação é de que é preciso ter cautela, apesar da gravidade que os ministros entendem em relação às condutas do ex-presidente, mas a cautela é prudente, afinal de contas o julgamento está se aproximando, deve acontecer aí em meados de setembro, né? Está no prazo aí das alegações finais, e aí com isso já seria estabelecida a pena definitiva que Bolsonaro vai ter que cumprir. Então seria uma questão de tempo até a execução da pena definitiva, e aí a preventiva acabaria talvez inflamando ainda mais um país que já está bastante polarizado, e o temor constante ali dos ministros, né, Uribe, Tainá, é que haja um levante aí e uma reedição, digamos, dos ataques de 8 de janeiro. Então, foi preciso ponderar. Havia motivos para prisão preventiva na avaliação da PGR e de alguns ministros do Supremo, mas as cautelares, segundo eles, já vão servir para dar uma placada nessa situação com os Estados Unidos, baixar um pouco a temperatura dessa crise, essa é a intenção, né, e até o julgamento ser concluído na primeira turma do Supremo.